De quarto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Então, o nosso assunto de hoje será interpretação de texto, tá? Nós vamos ler uma leitura e interpretá-la. Mas, tia, a gente já faz isso? Não. A gente precisa ler mesmo para poder saber interpretar, tá? Então, eu vou falar com vocês algumas dicas, tá? Porque a interpretação de texto é um hábito, né? É um conteúdo que a gente trabalha em todas as disciplinas. Trabalhamos em geografia, em ciências, cidadania, todas as disciplinas, porque você precisa ler e entender o que está escrito ali. Não é só você ler. Muitas vezes você, né, a pessoa tem dificuldade em fazer uma interpretação de texto. Por quê? Porque ela não leu de maneira correta, ela não observou os seguintes passos, que são a atenção, paciência e principalmente não ler somente uma vez, porque muitas vezes você lê uma vez e essa uma única vez você já quer ir interpretar o texto, mas não é o correto. O correto é que você faça uma leitura para você saber, dar uma sondagem no que aborda a leitura. Na segunda leitura, você já vai focar, você já vai começar a entender sobre o que fala o texto, o assunto do texto, né? Já vai te dar uma outra visão. Você já vai começar a entender aonde se passa o texto, o que o texto está abordando, quem são os personagens. Você não pode ficar numa única leitura e querer interpretar o texto. Às vezes, essa é a sua dificuldade, né? A dificuldade que temos em fazer uma interpretação de texto. Então, precisa-se fazer uma leitura com atenção, né? Fazer uma leitura com a cabeça em outro lugar, né? Porque o nosso cérebro, ele precisa o quê? Processar aquilo ali que a gente está lendo, para na hora da interpretação de texto, você saber responder. Eu tenho notado, muitas vezes, matéria, conteúdo que a tia já deu, não entendi. Por que não entendeu? Porque não interpretou, porque não compreendeu o que está perguntando, tá? Então, a interpretação de texto, ela é muito importante, não só na leitura, no conteúdo de língua portuguesa, né, na leitura que você vai ler ali e saber responder as perguntas. Não é esse o objetivo. Quando se trabalha leitura e interpretação, você tem que saber o que está escrito ali, entender o texto, a ideia do texto, o que o texto está falando, qual o assunto do texto. Assim, você vai poder o quê? Responder as perguntas sem nenhuma dificuldade. Por que se tem dificuldade? Porque não entendeu o texto, porque leu correndo, não leu com atenção. Então, muitas vezes, a falta de paciência acaba sendo algo prejudicial, né? Sendo aquilo a chave para você não obter o sucesso que você deveria ter na sua interpretação de texto. Então, a paciência deve ser investida, tá? Na releitura, para que o seu cérebro, para ajudar o seu cérebro a focar, a captar melhor as informações que podem ter passado desapercebida numa única leitura, tá bom? Por isso, às vezes, eu não entendi, lê de novo, tá? E às vezes tem palavras que a gente não compreende, porque não estão sendo usadas no nosso dia a dia, não é o nosso hábito usá-las, né? Nós usamos sim, mas com outra palavra, né? Então, precisa-se ler o vocabulário, precisa-se ter paciência, tá? Para poder fazer uma boa leitura. Tendo uma boa leitura, você vai fazer uma ótima interpretação. Por exemplo, aqui na nossa página, no nosso livro de língua portuguesa, na página 176, nós temos aqui uma leitura. Então, precisamos ler com calma,
Você vai ler uma vez para saber sobre o que está falando. Sapo Contente, não é o título da minha leitura. Quem escreveu foi Lúcia Pimentel Góes. Então ela foi a autora, né? Ela que escreveu esse texto. Sobre o que fala? Aí você tem que prestar atenção também na pontuação, respeitar a pontuação, ler com calma, não ler correndo. Aí o sapo, humilde, frio, pobre, feio, sabe cantar e contenta-se e contentar-se com a sua vida. Não, poxa, eu errei aqui. Não dá para entender o que eu tô lendo. Você vai de novo. O sapo, humilde, frio, pobre, sabe cantar e contentar-se com a sua vida. A onça, que é forte, viçosa, imponente, afamada, vive mal-humorada, inquieta, rosnando por tudo e não sabe cantar. Então, aí você vai lendo, tá? Não podendo compreender como o sapo vivia contente, ela, sendo uma criatura melancólica, foi ao charco perguntar ao batráquio o segredo da satisfação íntima e do conformismo natural. Não entendi, vou ler de novo. Não podendo compreender como o sapo vivia contente, ela, sendo uma criatura melancólica, foi ao charco perguntar ao batráquio o segredo da satisfação íntima e do conformismo natural. Ora, camarada onça, o segredo é gostar do que a gente é. Não é que poderia ter sido. Cada um deve satisfazer-se com a sua natureza e tratar de ser rico. Ser rico? E como pode a gente ser rica? Sendo alegre, camarada onça. Alegria é riqueza. Eu li uma vez. Eu não entendi nada. Então o que eu vou fazer? Vou ler novamente. Até eu entender. Então, não se prenda a uma única leitura, tá? Leia com paciência, leia mais de uma vez. Tem palavras que você não conhece, vá no vocabulário. Para isso tem o vocabulário aqui, tá bom? E vocês depois vão responder, tá? Vão para a página 177. Vocês vão encontrar no diagrama as palavras que completam a frase. Aí você vai achar as palavras e vai completar a frase aqui, de acordo com o texto, tá? Na página 178, vocês vão pegar e vão substituir os números pelas letras correspondentes. Então, cada número corresponde a uma letra. Aí você vai descobrir o quê? Uma palavra. E em seguida, depois que você descobrir a palavra, você vai escrever na linha, embaixo dos numerais, e em seguida fazer uma frase com a palavra que você descobriu. No número 3, risque em cada grupo de palavras aquela que não possui sentido semelhante da palavra em destaque. Batráquio. O que é batráquio? O que não faz... Aqui eu tenho 3 opções. Dessas 3, o que não tem nada a ver com o batráquio? Aí você vai olhar lá no texto, lá no vocabulário, o que significa batráquio. Ah, é isso, isso e isso. Mas isso daqui não tem nada a ver. Então é essa que você vai riscar. Então na página 179, você vai trabalhar o texto. Descreva nas linhas de cada quadro o animal como é mostrado no texto. Como no texto qual é a característica do sapo? Como o texto apresenta o sapo? Ele fala o quê sobre o sapo? Aí você vai escrever nos retângulos embaixo do sapo. E sobre a onça? O texto fala sobre o quê? Quais são as características? Quais
são o que é falado sobre a onça, tá? Aí você vai colocar aqui, tá? Com as características, como o texto descreve a onça. No número 2, o que a onça não compreendia? Aí você vai pintar o quadro que corresponde a essa pergunta, tá? Na página 180, você vai ligue a onça de acordo com o texto ao local onde ela foi procurar o sapo. Número 4, circule no quadro abaixo as duas curiosidades que a onça tinha em relação ao sapo. Ela fez até 2 perguntas, né? E ela estava curiosa, ela estava ali intrigada com o jeito do sapo. Então, quais são as curiosidades da onça? Você vai circular aqui, são 2, tá? Presta atenção. Número 5, você vai procurar no diagrama, novamente, as palavras que completam o parágrafo, tá? E depois nós voltamos para a autocorreção pelo Zoom. Boa atividade e qualquer dúvida pergunte à tia. Mas a leitura com atenção é que vai fazer com que você venha conseguir responder suas atividades.